Olá, meu nome é Ana Letícia. Essa aqui é mais uma aula da disciplina de Introdução à Antropologia do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, na modalidade de ensino remoto emergencial do ano de 2020. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente das aulas que a gente vem tendo aqui no curso, porque a gente vai trabalhar com um autor, né, com alguns textos desse autor, em especial o texto que foi indicado para a leitura da turma, chamado Humanidade e Animalidade. Nós vamos trabalhar com o antropólogo britânico Tim Ingold. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos apresentar o Tim Ingold, um pouquinho do autor. Vamos falar como é que ele situa a antropologia entre as ciências naturais e as humanidades, por que ele faz isso, e como é que ele define a antropologia como uma ciência da humanidade, ponderando quais são as limitações e quais são os alcances dessa definição. A partir disso, seguindo um pouco a orientação do texto indicado para a leitura, ele vai tentar avaliar essas duas grandes questões que organizam o par de oposição humanidade-animalidade, humano versus animal, que é o que faz os seres humanos animais de determinada espécie e o que torna o ser humano como espécie diferente dos animais. E aí ele vai fazer uma discussão sobre como animalidade e humanidade se relacionam a um par recorrente de oposições no pensamento ocidental, que é o par natureza e cultura, e com um monte de pressupostos sobre natureza e sobre cultura. O Tim Ingold vai fazer uma crítica à sociobiologia, uma espécie de amálgama de biologia com ciências sociais que ele considera que não é a maneira mais adequada de pensar o comportamento e a diversidade humana, e também vai fazer uma crítica a um certo tipo de antropologia cultural que também tem certas limitações no ponto de vista desse autor. Então nós vamos passar por isso nessa aula, espero que vocês gostem. Bom, Tim Ingold é um antropólogo que está vivo ainda, ele nasceu em 1948, ele é filho de um biólogo especializado em fungos, em cogumelos, né, um micólogo, e ele herdou dessa convivência com o pai dele o interesse pelas ciências naturais, pela filigrana da vida. Ele conta nessa entrevista que nós fizemos com ele em 2011, que está aí na fotinho que eu coloquei no slide, que ele costumava assistir o pai dele desenhando plantas, desenhando fungos na mesa da cozinha, e isso que deu para ele o sentido da ciência como uma observação, um registro cuidadoso daquilo que está acontecendo de uma maneira participatória. E ele foi para Ciências Naturais em Cambridge, onde ele estudou, e depois se transferiu para a antropologia para pensar relações humanas com o ambiente. E ele foi fazer pesquisa de campo com um povo indígena do norte da Europa, chamado Sami, né? Que são o povo que vive bem no norte da Finlândia, no norte da Dinamarca, da Noruega, Suécia, que são considerados povos indígenas da Europa, e eles vivem num regime de oscilação entre caçadores-coletores e pastores de rebanhos de renos. Então ele foi fazer pesquisa com esse povo e defendeu seu doutorado sobre isso. Os primeiros livros dele são publicações sobre esse povo. Depois ele passa a se dedicar para discussões mais comparativas com outras etnografias e com outras áreas do conhecimento científico, psicologia, filosofia, biologia, para discutir as relações entre humano e animal, a partir dessa experiência que ele teve com as sociedades caçadoras, coletoras e pastoras. Então ele faz uma discussão bem interessante também com as ciências econômicas, né, e pensar com esses modos econômicos desses grupos que seriam considerados no passado como grupos primitivos. E nessas relações humano e animal, ele vai se interessar muito pelos modos como as pessoas, os seres humanos, vão desenvolvendo percepções sobre o ambiente, vão desenvolvendo modos de vida, de habitação, de construção de seus ambientes em relação e em conjunto com esses outros seres, né, esses outros seres vivos que tecem em conjunto teias de crescimento e de movimento por esses ambientes. E por isso ele vai se interessar muito pelas técnicas, pelas habilidades, por as maneiras de fazer das pessoas, pela arte, as formas expressivas, a linguagem. E ele vai escrever bastante sobre isso. E aí ele também entra num diálogo muito forte com o campo da música, das artes plásticas, da arquitetura. Então ele é um cara que transita por bastante áreas diferentes. Mas ele considera que o que ele faz é uma antropologia ecológica.
Ele foi professor em Helsinki, em Manchester, na Inglaterra, e atualmente ele é professor emérito da Universidade de Aberdeen. Bom, como eu falei, né, para o Tim Ingold, a antropologia se situa na encruzilhada entre as ciências naturais e as humanidades. E pode transcender, a antropologia pode superar as limitações e as fronteiras estabelecidas entre essas ciências. Isso porque, para ele, existem duas grandes dimensões na antropologia. Por um lado, é uma observação empírica do que a vida humana é, ou seja, de olhar, de registrar, de participar, de descrever aquilo que está acontecendo nos diferentes modos de vida, em toda a sua diversidade ao redor do mundo, em seus ambientes. Mas, por outro lado, existe uma dimensão da antropologia que está para além da descrição e até mesmo além da comparação, que é um lado especulativo, que é um lado de tentar pensar o que a vida humana pode ser a partir dessas realizações concretas do que a vida humana é. Então, ao pensar o que a vida humana pode ser, esse para além do que efetivamente acontece, ele pensa e defende que a antropologia é mais do que a etnografia, ou seja, ela é mais do que essas descrições, do que esses registros das diferentes formas de viver no mundo que a humanidade realiza. Bom, aqui vocês podem ver uma foto que eu tirei de um site turístico do povo Sami que recebe visitantes para conhecer seus modos de vida. E o Tim Ingold teve entre os Sami, vendo como é que, por uma série de fatores, eles mudam de regimes econômicos, de regimes de modos de vida entre a caça e o pastoreio das renas. E ele acabou se interessando bastante pelo modo como eles organizam adaptações ecológicas e organizações sociais, que isso está intimamente interligado, sem ser um mero determinismo geográfico, né, que a gente já falou em outra aula, dizer, bom, eles vivem num lugar frio, então eles têm que viver de tal jeito, sem ser um determinismo biológico, mas de pensar essas adaptações ecológicas nos seus modos de vida no ambiente e nas relações culturais que eles têm com os animais. E ao pensar essas relações próximas, íntimas, da convivialidade com esses animais, o Tim Ingold passa a questionar algumas premissas, ou seja, algumas ideias pré-prontas que o pensamento ocidental tem sobre a separação entre humanos e animais e o que nos tornaria únicos e distintos enquanto espécie humana. Será que é isso mesmo? Da onde que veio essa ideia de que só os seres humanos têm isso, os animais não têm aquilo? E ele foi justamente recorrer mais uma vez à arqueologia, biologia, à biomedicina, mas também à filosofia da linguagem, para pensar as conexões na evolução humana entre linguagem e tecnologia, entre formas expressivas, verbais e não verbais. Isso inclui música, desenho, técnicas de caça, técnicas de construção de casa, modos de criação de bichos, modos de criação de crianças, e mais uma série de coisas que ele vai buscando essas conexões para pensar essa antropologia ecológica que ele faz. Então ele vai dizer que a antropologia é uma ciência da humanidade. Aí ele vai falar, bom, podem me criticar com essa definição, podem dizer que essa definição não é boa. Por que essa definição não seria boa? Podem dizer que se diz que a antropologia é uma ciência da humanidade, é uma ciência que se torna muito estreita, muito pequena, muito limitada. Porque pensando do ponto de vista dos seres vivos na natureza, os seres vivos no mundo e suas ecologias, o Homo sapiens é apenas uma entre milhares de espécies, né? Então, para falar do ser humano, tem tanta coisa para falar junto com o ser humano não dá conta de explicar ecologicamente. Mas poderia-se fazer uma outra abordagem, que seria o contrário, dizer, bom, os seres humanos transcenderam a natureza, a gente não é limitado pela natureza, porque a gente vive no domínio da sociedade, da cultura. Isso dá uma infinita criatividade do pensamento e das ações das pessoas em todos os lugares. Então, ciência da humanidade fica muito amplo, fica muito genérico. Existem outras ciências humanas, afinal de contas. Será que essa é realmente a melhor definição de antropologia? Ele vai responder. Ele vai dizer que o problema não é nem que ela é muito ampla, nem que ela é muito estreita, mas essas duas objeções, elas são fundadas em duas concepções distintas de humanidade. Nossas concepções do que a humanidade elas determinam e são determinadas pelas ideias do que temos sobre os animais. Então, aquela primeira objeção, né? Aquela primeira crítica, dizer que a antropologia é a ciência da humanidade é uma ciência muito estreita,
pensa os seres humanos como uma espécie entre outras espécies animais. E por outro lado, de dizer que é uma definição muito ampla, ela está pensando que os seres humanos transcenderam os animais, que eles são uma coisa distinta de todos os outros animais. E essas duas formas de dizer trazem essa oposição humano e animal com um monte de associações com valores, com outras características, né? Parece uma espinha de peixe em que uma série de oposições vão se relacionando. Humano, linguagem, razão, cultura, animal, instinto, condicionamento, natureza. Então tem uma série de preconceitos intelectuais e emocionais nas duas formas de conceber a humanidade em relação aos animais. E talvez, então, propõe o Tingold, o que seja mais interessante fazermos ao invés de simplesmente perguntar o que é um ser humano, perguntar o que significa ser humano a partir dessas diferentes concepções e pensar quais são outras concepções possíveis. Então, a primeira pergunta, o que faz os seres humanos animais de determinada espécie? Né? Nós somos animais, reino animal, junto com outros animais, somos primatas, somos mamíferos, né? Primatas, hominídeos. E aí ele vai dizer, como é que a gente define que nós somos uma entre outras espécies animais? Quais são as características dos seres humanos? Isso me lembra muito um documentário dos anos 80, que eu não sei se vocês tiveram acesso, mas na minha época era um documentário que sempre passavam na escola, chamado Ilha das Flores, que é um documentário que faz uma crítica social muito interessante. E ele é bastante irônico, e ele fica discutindo a relação dos humanos com o tomate, com outras coisas, ao falar sobre os ciclos econômicos até o lixão. E aí ele fala, bom, os seres humanos são seres com cérebro eletroencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, que essas características anatômicas teriam nos distinguido dos outros primatas e evolutivamente dos outros hominídeos. O Tingold está respondendo um pouco a esse tipo de caracterização dos seres humanos e ele vai recorrer a uma história das grandes navegações, dos exploradores que teriam chegado numa ilha e encontrado uma tribo de seres humanos vivendo nessa ilha em que os seres humanos teriam um rabo. Eu falo assim, será que eles são seres humanos ou não? Isso gerou uma grande polêmica, tanto entre os viajantes quanto entre os estudiosos que tiveram acesso a esses relatos. Quais são os limites da humanidade? Será que esses seres com rabo podem ou não ser humanos? Essa polêmica, o cara que fez o registro, né, que viu os seres humanos com rabo, falou assim, não, mas eles navegam, eles têm canoas, eles têm técnicas de caça, eles têm linguagem, lógico eles são seres humanos. E outros falaram, bom, ou esse cara está viajando na maionese, né, o que ele viu não é bem o que ele viu, ou ele está descrevendo uma outra raça, um outro ser que não são seres humanos, onde já se viu o ser humano ter rabo. Ele vai contar essa história engraçadinha para dizer, bom, hoje a gente sabe muito bem que seres humanos em qualquer lugar do mundo não têm rabo e que os primatas e as outras espécies que vêm, né, seguindo o tronco evolutivo que tem rabo, tem uma variação genética muito grande em relação aos seres humanos. Então houve muitas transformações, houve muitas mutações nas espécies para a nossa forma atual e o rabo para a gente ficou lá para trás há muito tempo. Mas essa não é uma evolução necessária, ou seja, não significa que todas as outras espécies vão se transformar até perder o rabo. E principalmente, embora essa história seja uma história um pouco exagerada, seja uma história um pouco anedótica, existe uma imensa variação dentro da humanidade que tem a ver com outras coisas. Tem a ver com esses aspectos físicos mais visíveis, né? Cor da pele, tipo de cabelo, altura, peso, uma certa estrutura óssea, também com tipo sanguíneo, com certos processos metabólicos, com maior ou menor suscetibilidade a tipos de doença. Tem um monte de coisas que fazem com que nós variemos muito enquanto espécie e que não existe assim um modelo de humanidade, como se fosse uma lista de coisas para serem ticadas, em que nós, seres humanos concretos,
seríamos encarnações mais ou menos perfeitas. Ah, então isso é o ser humano, eu tô chegando lá, opa, fiquei meio no meio do caminho e tal. Então não se pode pensar a humanidade como uma forma essencial. E por outro lado, não pode se pegar essa diversidade de corpos, de metabolismos, de tudo que tem a ver conosco enquanto Homo sapiens, enquanto espécie, mas também os nossos padrões culturais, as nossas línguas, e simplesmente dividir em tipos humanos, né? Padrões estáveis de características que daria para dividir os seres humanos, que em muitos casos foi utilizada a noção de raça no sentido biológico de raça. Tingle vai falar, bom, entre os seres humanos, isso não funciona. Não é isso que faz com que a gente se caracterize enquanto animais de determinada espécie. A ideia de raça existe, ela é efetiva socialmente, porque ela é uma construção artificial, que é derivada da nossa tendência, do nosso tipo de pensamento classificatório, de fazer diferenças no mundo, de produzir classificações, de produzir estereótipos e de projetar valores, moralidades, desejos sobre essas classificações. Então, a gente não tem, enquanto espécie, esses tipos humanos estáveis, que foi uma coisa que a antropologia e outras ciências como a biomedicina, como a biologia, buscaram, né, no século XIX, no século XX, ao se deparar com outros povos vivendo no mundo, buscando classificá-los em tipos, né? A geografia também se dedicou a isso no século XIX, começo do século XX, e isso às vezes ressurge a partir de outros parâmetros, e o Tingold está dizendo que isso não é a forma de nos caracterizar enquanto espécie. Porque todos nós, todos os indivíduos que pertencem à espécie Homo sapiens, a gente apresenta uma imensa variabilidade, mas todas as espécies apresentam muita variabilidade. Né? Quanto mais complexo o organismo, provavelmente mais variabilidade tem. Né? Mas existem outros fatores. Quando a gente está pensando na pandemia e como está tendo a mutação do coronavírus, a gente vai vendo como é que também vai se desenvolvendo uma variabilidade das cepas, né, do vírus. Então existe uma imensa variabilidade dos seres vivos. E essa variabilidade, essa variação, essa capacidade de variação de indivíduo para indivíduo é o que distingue um organismo vivo de um objeto inanimado. E aí o Tingold dá um exemplo dos cristais, né? Que os cristais são objetos inanimados, são pedras, né? São rochas, que crescem também. Inclusive, vocês podem botar no YouTube como fazer cristal, que vão até ter vários vídeos dessas coisas, experiências químicas que você pode fazer na sua cozinha, com as coisas de cozinha. Tem uns, fazer cristal com sal, umas coisas assim. Vocês podem brincar de fazer isso em casa. Mas essa réplica do cristal, ela é uma replicação. Tem um modelo pré-pronto que vai se replicando. Os seres vivos, eles não são simplesmente uma replicação. A gente tem um código genético, mas o crescimento e o desenvolvimento de uma espécie, e de um indivíduo dentro dessa espécie, sobretudo, ela não é só uma réplica dos genes. Tem todo um processo de construção daquele organismo que tem a ver com a sua inserção no seu ambiente, tem a ver com uma série de relações que vão sendo determinadas no curso da sua vida. Então, na evolução da vida, não existe um curso determinado tal como se poderia pensar numa espécie de replicação genética, que seria uma receita sempre cumprida por nós. E isso também faz a gente pensar não só na evolução dos indivíduos, mas na evolução das espécies, como uma enorme bifurcação de possibilidades, de variações. E isso faz com que, pensando o ser humano como uma espécie entre outras espécies, a nossa linhagem, diz o Tingold, é apenas um pequeno e insignificante ramo de um esplêndido e frondoso arbusto. Cada ramo expande-se numa direção que jamais foi seguida antes, ou seja, todas as espécies são espécies inovadoras no seu sentido, né? Não surgiram duas espécies iguais por caminhos diferentes, então sempre tem uma novidade ali, sempre tem uma evolução inédita, e jamais vai ser retomada. Então também não se pode, com isso, olhar para outras espécies animais e dizer que eles são versões inacabadas, versões mal sucedidas dos seres humanos, né? Como macacos, enfim, chimpanzés, gorilas, tal. Eles são sua própria evolução, seu próprio ramo nesse frondoso arbusto.
Bom, a outra pergunta é a pergunta que implica que nós temos alguma coisa que é completamente diferente dos outros animais. E o que seria isso? O que torna o ser humano como espécie diferente dos animais? Se antes a gente estava pensando na espécie humana como uma entre várias espécies de seres vivos, essa pergunta faz com que a gente se pense para além dos animais. Então ela deixa de ser inclusiva, a relação, e passa a ser exclusiva, ou seja, para fora. Bom, isso faz com que se considere que os seres humanos teriam um nível de existência mais alto do que o mero animal. Essa vírgula está errada aí. E os animais estariam no campo da natureza, em estado cru, movidos pelas suas paixões, pelos seus impulsos, pelas suas pulsões, necessidades básicas, enquanto nós, seres humanos, teríamos essa diferença enorme, que seria a capacidade da razão, da consciência, da linguagem, da moralidade, do uso de ferramentas e técnicas, mas de um uso planejado, da possibilidade de fazer projetos, de imaginar e antecipar resultados. Essa separação dos animais como mero instinto, programação e estado cru da natureza, e os seres humanos como esses seres racionais, homo sapiens, isso tem a ver com a tendência dualista do pensamento ocidental moderno, diz o Tim Ingold. E o problema é que mesmo dentro do nosso pensamento ocidental existe uma tensão que separa os seres humanos do mundo da natureza, e uma outra tese que colocaria os seres humanos numa espécie de cadeia contínua com as outras espécies. Então, humanidade versus natureza ou seres vivos versus coisas não vivas. Traduzindo, o caráter único da humanidade com a sua possibilidade de dominação da natureza ou uma interdependência entre as espécies, que vocês podem ver, por exemplo, nos cursos ecológicos. Mas predominando essa divisão de humanidade versus natureza, isso acaba resultando numa espécie de divisão do trabalho do pensamento, divisão do trabalho das ciências, entre as ciências naturais, e a minha bolinha ficou para trás, por um lado, e a humanidade por outro. Agora eu não sei mais me livrar da bolinha. Ups. Enfim. O que significa a natureza humana nesse sentido? Você pode ver que a palavra natureza, ela está numa posição de ambiguidade aí. Porque a gente estava separando natureza de humanidade, a gente estava separando natureza de cultura. Mas, por outro lado, existe um discurso recorrente de que existe uma natureza humana. Você já deve ter ouvido essa expressão, usada de vários jeitos diferentes, natureza humana. Essa ambiguidade justamente vem do fato de que a própria palavra natureza tem diferentes significados. Então, quando a gente fala natureza humana, fala assim, todos os seres humanos têm essa característica. Então, o ser humano é naturalmente egoísta e voltado à busca da satisfação das suas próprias necessidades e dos seus próprios interesses. Com essa noção de natureza humana, natureza quer dizer uma qualidade essencial, mínimo denominador comum, que seria universal a todos os seres humanos. Então, uma certa teoria econômica, por exemplo, diz que o ser humano é esse ser naturalmente egoísta. Outros vão dizer pelo contrário, o ser humano é naturalmente generoso, mas existe uma série de construtos sociais que fazem com que nós nos comportemos de maneira egoísta. Por outro lado, a natureza pode significar o mundo da matéria, das entidades físicas. Então, a gente está no plano da natureza no sentido de que nós somos corpos presentes no mundo, que nós somos sujeitos à lei da gravidade, que nós envelhecemos, que nós temos que comer, todas essas coisas. Mas existe um mundo que seria o plano do simbólico, que seria o plano do intelectual, o plano do espiritual, que estaria para além da natureza, que seria a cultura ou a sobrenatureza.
Esses diferentes significados de natureza proporcionam respostas conflitantes para a pergunta o que é a natureza humana. Dependendo do que você está chamando de natureza, a resposta para a natureza humana vai ser diferente. E vai dar uma resposta conflitante para a pergunta de se a natureza humana está em nossa humanidade ou em nossa animalidade. Se a gente pensa em nós como corpos, né, como metabolismos, como fisiologias, como física, a gente pensa a natureza humana mais próxima da animalidade. Se a gente pensa que o ser humano é um ser racional, naturalmente dotado de moral e de valores, a gente vai dizer que a natureza humana está em nossa humanidade. Bom, pensando na natureza humana como uma coisa mais próxima da nossa humanidade, o que estaria tornando os seres humanos seres únicos? Eles vão responder: a gente tem uma unidade psíquica em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Não existe ser humano que seja pura natureza, que seja pura animalidade. Em todo lugar existe cultura, em todo lugar existe linguagem, uma forma de organização social, certas regras e valores que são cumpridos e consequências para o caso delas não serem cumpridas. Então existe uma capacidade para a cultura e uma unidade psíquica, uma forma cognitiva que seria única. Até existem vários exemplos. Você pode pegar uma criança de uma ilha na Polinésia, for criar ela nos Estados Unidos, ela vai sofrer preconceitos, provavelmente por causa da sua diferença de aparência e tal, mas ela vai crescer como uma americana. Mesma coisa, se você pegar um bebê norueguês e levar ele para crescer em Lesoto, ele vai ser ambientado lá, ainda que fisicamente ele seja muito diferente e sofra consequências sociais em função disso. Porque isso estaria na nossa unidade psíquica. E a nossa capacidade para a cultura, o espírito humano, o espírito não no sentido necessariamente religioso, mas essa alma, a consciência humana, é aquilo que nos faz transcender o mundo material no qual os outros seres vivos estão enredados. Então a gente teria consciência numa dimensão que os outros animais não têm. E nesse sentido, tornar-se humano é tornar-se pessoa. Não só um indivíduo de uma espécie, mas uma pessoa que pertence num conjunto de relações dentro de uma cultura. Animais, nessa concepção, não são pessoas. A gente vai discutir de novo a noção de pessoa na próxima aula, em que a gente vai falar de um texto clássico do Marcel Mauss. Bom, como eu estava falando, a ideia de que a condição de pessoa é uma prerrogativa dos seres humanos, só nós somos pessoas, tem a ver com a nossa visão de mundo ocidental, que tem toda uma genealogia como uma pessoa de direitos, como uma pessoa que é dotada de alma, que é filha de Deus, irmã em Cristo, que tem razão, né, que tem uma consciência racional e pode examinar as próprias ações e os motivos das suas ações. Essa noção de pessoa que nos permeia é uma visão de mundo ocidental. E aí eu dou um contraponto aqui que não está no texto do Tingold, ainda que ele mencione de leve isso, falando dos próprios Sami. Mas pensando aqui no contexto americano, nas concepções dos índios aqui do Brasil, nos índios do continente americano, a condição de pessoa, ser pessoa, engloba capacidades de percepção, de sensibilidade, de intenção, de memória e de fala. Então, qualquer espécie ou ser que tenha essas características se vê como pessoa. De uma certa forma, se vê como humano. E vê os outros como animais. Isso é um pouco a tese do Eduardo Viveiros de Castro, ao descrever o perspectivismo ameríndio. Inclusive, essa forma, essa manifestação física que nós chamamos de espécie pode ser transformada. Existem muitos mitos que contam sobre isso, né? Então, eu pego aqui como exemplo, um desenho do Runimeka do Issaká Runicuim, aqui do Acre, que é do coletivo artístico Macu, dos Runicuim, e vê justamente essas transformações humanos de boia
a partir de diferentes processos xamânicos ou de captura. Bom, voltando àquela grande pergunta da natureza humana, né, e aquilo que nos tornaria para além dos animais, a gente fala assim, o homem é um animal, e aí coloca uma palavra para dizer que justamente a gente é mais que um animal. Então, se a gente olha e observa anatomicamente, a gente pode fazer como o pessoal lá do documentário da Ilha das Flores, dizer, bom, o ser humano é dotado de um cérebro eletroencéfalo altamente desenvolvido. Nós temos um cérebro que supostamente é mais desenvolvido do que das outras espécies de primatas e de hominídeos que nos antecederam. Nós temos o polegar opositor, que nos permite manusear ferramentas com uma versatilidade muito maior do que outras espécies, supostamente. E nós somos bípedes, ao contrário da maior parte dos outros macacos e tal. Isso, o Tingold vai dizer, são dados de observação empírica, né? Você vai descrevendo os seres humanos. Mas tem uma outra maneira de definir o ser humano em relação aos animais, que seria muito mais um processo de introspecção, de olhar para dentro de si e refletir sobre uma condição humana. E é daí que vem a ideia de que o humano é um animal racional, é um animal dotado de linguagem, autoconsciente, que é consciente de si mesmo, que se preocupa com a opinião dos outros, que é consciente da própria morte. Tem muita gente que vai dizer isso. O ser humano é o único ser vivo que sabe que vai morrer, e isso fica fazendo com que ele reelabore o sentido sobre a própria vida. Isso, por exemplo, faz com que o ser humano seja um animal religioso, né? Que pense no que acontece na vida após a morte, que pense sobre o que é a alma, o que acontece quando a gente dorme, por exemplo. A gente sabe que nós, não só seres humanos, sonham, né? Quando eu vejo meus cachorros dormindo, eu estou sempre vendo eles reagindo nos sonhos deles. Bom, pensando nesse processo de introspecção e reflexão sobre a condição humana, também se diz que o ser humano é um animal que formula projetos, que produz símbolos, que imagina, que cria e segue regras. Mas algumas pessoas vão dizer, essas diferenças humano-animais não é uma diferença de espécie, seria muito mais uma diferença de grau. Então, existe uma diferença que vai sendo construída pouco a pouco entre as espécies, ou seja, seriam graduações. O problema, vai dizer o Tingold no texto, é que essas graduações, os animais têm um pouco mais de linguagem, um pouco mais de consciência, aí começa a analisar a linguagem dos golfinhos, isso, aquilo, dizer que existe uma evolução mais ou menos determinada. E isso acaba reproduzindo as teorias evolucionistas do século XIX, que diz que tem uma certa evolução necessária, que tem um ápice que seria o homem moderno ocidental civilizado. Então ele vai dizer que a tese gradualista, no fundo, é uma tese etnocêntrica, porque ela coloca uma cultura, uma sociedade no topo da escala e vai colocando tanto homens primitivos quanto animais nessa variação, né? Então, sociedades primitivas estariam mais próximas da animalidade e sociedades avançadas estariam mais próximas do ápice da condição humana. E, por outro lado, existe a tese que não é gradualista, o oposto disso, que seria uma tese relativista, existe uma imensa variação cultural entre os seres humanos e todas elas marcam uma fronteira entre o que é humano e o que é animal. Bom, Tingold vai fazer uma crítica a ambas essas posturas e vai comentar um pouco sobre a sociobiologia, que é esse ramo da biologia que tenta explicar o comportamento individual e coletivo dos seres humanos a partir de certas predisposições universais, ou seja, certas programações que a gente teria na nossa cabeça, no nosso corpo, no nosso gene, que determinariam nossos comportamentos. Então, quando a gente tenta explicar, por exemplo, o comportamento das pessoas economicamente, fazendo uma analogia com uma colmeia de abelhas, né, com um formigueiro. Os seres humanos são que nem as formigas e tal, não sei o quê. Existe uma série de analogias que são feitas. Analogias sempre têm que ser feitas com muito cuidado. Quando a gente faz essa modalidade específica de comparação, que é uma analogia, a gente está explicando alguma coisa por alguma outra coisa que talvez seja mais familiar à pessoa para a qual a gente está explicando. Então, se eu faço
a analogia do desenvolvimento das espécies com uma árvore, é porque vocês conseguem visualizar, imaginar uma árvore. Não que, de fato, os macacos, os Homo habilis, não sei o que, tenham nascido de galhos de árvores. Então, a analogia é uma explicação que faz uma comparação para aproximar uma coisa que é muito pouco conhecida de uma coisa que é mais conhecida. Mas não pode dizer que uma coisa explica a outra. E um pouco dessas analogias do comportamento humano com esses comportamentos animais, elas passam a não distinguir mais e começam a achar que nós, de fato, não passamos de formigas num formigueiro. Então, o Tingold vai fazer uma crítica à sociobiologia, lembrando que a antropologia é uma exploração das condições e possibilidades de vida humana no mundo, e que, nesse sentido, sim, a antropologia seria uma divisão da biologia enquanto estudo da vida, mas isso não significa que a gente pode explicar comportamentos e culturas por um determinismo biológico, pensando que os seres humanos se comportam de tal ou tal maneira a partir de adaptações ambientais ou de prescrição nos nossos genes. Então tem pessoas que têm mais tendência a isso ou aquilo por causa da genética, né? O cara é biologicamente criminoso, ele herdou isso do pai dele, o pai não presta, o filho não vai prestar. Essas coisas estão muito no senso comum, mas também existem estudos de biologia, de sociobiologia que vão nessa direção determinista. E ele vai dizer, bom, para a gente pensar a antropologia dentro e em relação com a biologia, é preciso mudar tanto os paradigmas da biologia quanto os da própria antropologia. E aqui eu faço um parênteses para falar um pouco sobre o que é um paradigma, que é uma palavra que é importante que vocês aprendam para o curso de Ciências Sociais. E é uma palavra que ganha sentidos diferentes, inclusive. Vocês vão, talvez, tenham curiosidade de fazer uma disciplina optativa na linguística. Dentro da linguística, paradigma tem um sentido muito diferente. Mas, em linhas gerais, quando a gente fala de paradigma, a gente está se referindo a um padrão, a um modelo. E aqui eu faço o recurso a um texto bastante clássico de epistemologia, de história das ciências, enfim, que é um texto do Thomas Kuhn, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado em 1962, em que ele vai dizer que qualquer ciência, inclusive a antropologia, inclusive a biologia, ela não é fundada apenas por uma teoria central, né? Enfim, a seleção natural que determina a evolução. Mas existem um monte de teorias auxiliares, técnicas, práticas, valores, crenças, ou seja, uma ciência ela é muito mais aquilo que a comunidade de cientistas faz, aquilo que organiza, aquilo que eles produzem, do que uma grande teoria. Então, a antropologia estruturalista não é só a teoria estruturalista, mas o que fazem os estruturalistas. Na ciência normal, diz o Thomas Kuhn, os cientistas têm esse paradigma, né, essa grande teoria, essas teorias auxiliares, e eles vão trabalhando, vão fazendo suas investigações, lançando novas questões, fazendo seus experimentos, resolvendo os problemas que foram abertos por meio da imitação de problemas-soluções exemplares. Então, eu quero determinar a velocidade que uma coisa cai da janela, então vou jogar o negócio da janela várias vezes, vou medir a velocidade, aí vou testar jogando mais de cima, aí eu vou ver o quanto que o ar influencia na velocidade, o atrito do ar, essas coisas. Então eu vou imitando problemas e aí eu vou resolvendo numa questão de física, por exemplo. Mas toda experimentação, toda resolução de problemas dentro de uma ciência deixa algumas coisas em aberto. Alguns problemas não são solucionados e aí eles vão sendo registrados como anomalias ou como coisas que não se encaixam naquele modelo, que não se encaixam naquele padrão do paradigma. Se tem anomalia demais, fala assim, cara, essa tua explicação já não está resolvendo isso, a ciência entra numa espécie de crise que pode levar a uma busca por alternativas a esse paradigma e por um outro paradigma que possa melhor resolver esses problemas. Então, se um grupo consegue seguir um paradigma alternativo, né, então a física newtoniana foi substituída pela física moderna, a evolução da geração espontânea foi substituída pelo desenvolvimento das espécies lamarckista, depois darwinista. Isso convence uma parte significativa da comunidade de cientistas, ocorre uma revolução científica, diz o Thomas Kuhn. Então é assim que é a estrutura das revoluções científicas.
É lógico que o livro é muito mais complicado que isso, eu estou dando só uma explicação bem resumida para vocês se situarem um pouco na ideia de que é paradigma. Inclusive, essa noção de que um paradigma substitui o outro é uma coisa que também é bastante relativizada dentro do livro do Thomas Kuhn, e muitos autores vão dizer que dentro das ciências humanas existe uma convivência de paradigmas ao lado uns dos outros, sem que um necessariamente se suceda ao outro. A gente supera alguns paradigmas, como o próprio evolucionismo dentro da antropologia, ainda que às vezes ele entre pela porta dos fundos, mas a gente teve, ao longo da história da disciplina, muitos paradigmas diferentes convivendo. Bom, então a gente precisa superar alguns paradigmas da biologia e da antropologia para ser essa ciência da vida que o Tim Ingold fala. E ele vai criticar justamente essa divisão dos seres humanos como uma condição física da animalidade e uma condição moral da humanidade. Porque isso, na verdade, é uma noção muito empobrecida da biologia, né? Que a biologia não é só a nossa condição física, de que nós somos um substrato animal, né? Que seria, todos os seres humanos têm o mesmo substrato, a partir do qual se desenvolve a cultura. Isso, sobretudo, quando essa biologia do substrato animal humano se reduz ainda mais e se torna apenas análise genética de causas e efeitos, como se a gente fosse programado geneticamente. Isso seria uma versão muito empobrecida da biologia, que seria o determinismo genético. E isso seria também uma versão empobrecida da antropologia, porque tirando tudo aquilo que é do nós enquanto animais, nós convivendo com outras espécies, nossa relação com o ambiente, organismos e ambiente numa relação conjunta de crescimento e desenvolvimento, que é isso que o Tingold defende, se a gente só se volta para os aspectos culturais, diz que isso é culturalmente construído, que isso é socialmente construído, a gente cai num outro tipo de determinismo, que é o determinismo cultural. E isso vai reproduzindo um pouco essas dicotomias, porque aí subitamente a gente vai caracterizando cada vez mais a sociedade e a cultura como uma espécie de entidade coletiva com vida própria, um superorganismo. Isso está muito na teoria do Émile Durkheim, por exemplo. E aí você reproduz aquela coisa da divisão entre o humano como físico e a condição moral humana, isso, em vez de estar dentro do ser humano, isso acaba caindo um pouco numa oposição entre o indivíduo, cada pessoa, e a sociedade como esse todo superorgânico. Então, cada indivíduo seria um organismo individual que teriam disposições inatas, traços de personalidade, comportamento, e as nossas características ou seriam nascidas ou seriam colocadas na gente, adquiridas, né, impressas na gente pela cultura. Isso também é uma concepção muito empobrecida de antropologia para o Tingold, justamente porque ele acha que a antropologia é uma ciência da vida em que nós temos que nos pensar nessas, não só organismo e ambiente, mas organismo no ambiente, ser no mundo. Isso ele tem um certo diálogo com uma certa filosofia fenomenológica, com Heidegger, com Merleau-Ponty, enfim, com outros autores que são bastante citados pelo autor e que talvez no futuro um dia vocês queiram se aprofundar. Por isso, a ideia de evolução do Tim Ingold é uma exploração ao longo do tempo. O tempo é um fator importante, esse tempo no qual a gente habita, não um tempo vazio, mas o tempo de vida, né? Dos potenciais transformativos de um sistema generativo total. Então, os organismos crescem em um ambiente com outros organismos, realizando tarefas, desenvolvendo habilidades. E por isso é preciso priorizar esses processos para analisar a vida, não só alguns eventos marcantes, e ver quais são as relações estabelecidas. Nesse sentido, a antropologia de Tingold também é uma antropologia muito relacional. Em vez de pensar o ser, o ente, vai pensar as relações e a interface entre os organismos e os ambientes. Os organismos, segundo o Tim Ingold, eles não são indivíduos. Pensar no indivíduo é errado, mas incorporações de um processo de vida. Tem um monte de processos que vão gerando, né, dentro desse sistema, um processo de vida. E nós somos isso, nós somos um processo de vida, um movimento que progressivamente se constrói em estruturas emergentes. Aqui eu botei a capa de 2 dos principais livros mais recentes do Tim Ingold.
O The Perception of the Environment, ele é uma coletânea, se não me engano, com 23 capítulos. É bem grande esse livro, e alguns deles estão traduzidos, inclusive alguns estão traduzidos na revista Urb, da qual eu sou editora. Então, algumas partes dessa obra a gente tem acesso em português. O Estar Vivo foi traduzido pela Vozes, salvo engano, em 2011. E é justamente o que ele fala, né? Ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição. Aqui seria um ensaio sobre modos de vida, livelihood, modos de habitar e habilidades. Bom, essas são as referências dessa aula, a foto dos SAMs e os textos do Tingold que eu usei e a pequena nota explicativa sobre o Thomas Kuhn. O texto que foi indicado para leitura para os alunos dessa disciplina é esse Humanidade e Animalidade, que está acessível online. Então, vocês digitam isso no Google, vocês acham. Não é um texto muito difícil de ler. Se vocês querem pegar uma crítica mais desenvolvida à sociobiologia, ao neodarwinismo, aí vale a pena olhar para esse outro ensaio aqui, mas ele está só em inglês, que é Um Antropólogo Olha para a Biologia, que saiu na Man em 1990. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.